Você já conviveu com uma pessoa que não aceitava ser contrariada de jeito nenhum? Conheçam Angélia e Sylvester. Angélia tinha 57 anos, Sylvester 66, os dois eram casados e viviam na Carolina do Norte, Estados Unidos. Angélia e Sylvester se conheceram no campus de uma faculdade. Assim que se conheceram, eles se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e pouco tempo depois Angélia acabou engravidando. Para eles isso foi uma grande surpresa, não estavam preparados para ter um bebê naquele momento porque eles estavam focados nos estudos, porém eles decidiram ter o bebê, posteriormente se casaram, no decorrer do casamento passaram por diversos desafios, passaram por todos e também tiveram outros filhos. Em determinado momento, que não foi especificado nas matérias, Angélia se tornou pastora de uma igreja. De acordo com relatos, ela amava cuidar e servir aos outros, fazia tudo com amor. Sylvester sempre estava ao lado da esposa, ele era diácono nessa igreja e sempre tentava ajudá-la de alguma forma. Ele sempre estava por perto e os dois se davam muito bem, tanto em casa com os filhos, quanto na igreja. Latônia era uma das filhas do casal. Quando estava com 14 ou 15 anos, ela conheceu um jovem de 17 anos chamado Nathan. Assim que se conheceram, eles se aproximaram, se tornaram amigos. Nas matérias não se disse nessa época eles começaram realmente um relacionamento ou se só ficavam. E alguns meses depois, quando Latônia estava com 15 anos, ela acabou engravidando de Nathan. Quando isso aconteceu, a menina ficou extremamente nervosa porque, como era filha de pastora, ela sabia que teria muitos julgamentos em cima dela. Ela também achava que a mãe iria se decepcionar por ela ter engravidado tão nova e antes do casamento. E por isso Latônia ficou extremamente ansiosa e com um turbilhão de emoções. Quando contou a Nathan que estava grávida dele, Nathan não acreditou, ele disse que ela provavelmente tinha se deitado com outro menino e que o filho não era dele. Devido a isso, ele não se envolveu na gestação e Latônia passou por tudo isso sozinha. Ao contrário do que ela achava, a partir do momento que contou aos pais sobre a gravidez, eles foram bastante cuidadosos com ela, a ajudaram em tudo e estavam com ela em todos os momentos. Em abril de 1999, quando Jeremy, o filho de Latônia, nasceu, Nathan não foi ver o filho. Ele só conheceu o menino 3 meses depois. Quando viu Jeremy, ele percebeu que o menino era a cara dele, acabou aceitando que era seu filho e posteriormente começou um relacionamento com Latônia. Após isso, Angélia teve uma conversa com a filha. Ela disse para Latônia que ela precisava terminar os estudos, pediu que ela voltasse para o colégio, falou que tanto ela quanto seu marido iriam ajudar a cuidar do neto e que nada iria faltar para o menino. Devido a isso, Latônia voltou para o colégio. Em 2000, ela se formou no ensino médio, posteriormente começou a faculdade de administração, que foi custeada por seus pais. Alguns meses depois, em 2002, ela se casou com Nathan e em 2004, Latônia se formou na faculdade. Em 2005, Nathan se formou em um curso de barbeiro, a partir daí ele começou a trabalhar na área e no mesmo ano nasceu a segunda filha dele e de Latônia. Mais ou menos um ano depois, Latônia deu à luz a terceira filha do casal. A partir daí, Nathan começou a custear as contas de casa, ele também passou até a trabalhar em mais de um emprego para conseguir fazer isso, e Latônia começou a ficar em casa cuidando de todos os afazeres e também de seus filhos. No decorrer dos anos, o casamento de Latônia e Nathan começou a passar por uma fase conturbada. Latônia começou a se sentir negligenciada pelo marido porque ela ficava sozinha em casa, enquanto ela ficava ali, ele saía, curtia com os amigos, chegava tarde e não dava a atenção que ela queria. Em um certo momento, Nathan começou a trabalhar como barbeiro dentro de sua casa. Quando isso aconteceu, Latônia não ficou satisfeita porque, devido ao trabalho do marido, muitas pessoas entravam e saíam de sua casa a todo momento. Muitas dessas pessoas eram envolvidas em coisas erradas e por isso ela começou a se preocupar com a segurança e bem-estar de seus filhos, já que essas pessoas também tinham acesso a eles. Em uma certa noite de 2009,
3 ou 4 homens invadiram a casa da família. Como não conseguiram encontrar dinheiro, eles agrediram Nathan. No momento em que tudo isso aconteceu, o filho mais velho do casal viu tudo, ficou muito assustado, porém não pôde ajudar o pai. Assim que os homens saíram da casa, Nathan ligou para a polícia. Apesar disso, esses homens aparentemente não foram encontrados. Devido ao medo daquela noite, a família foi para a casa dos pais de Latônia, começaram a viver com eles e também voltaram a frequentar a igreja de Angélia e Sylvester. Na igreja, Latônia ajudava as crianças, também participava do grupo de louvor. Assim como ela, Nathan também servia na igreja de alguma forma e, segundo relatos, ajudava nas filmagens. As pessoas que olhavam de fora achavam que Nathan e Latônia tinham um bom casamento. Infelizmente, conforme falei para vocês, não era bem assim. Nessa época, as coisas estavam muito piores entre eles, muito mais conturbadas, porque Nathan queria ter o controle de tudo. Ele sempre reclamava que a casa estava suja, passava noites fora de casa, achava que ele podia fazer tudo, porém não dava liberdade nem para a mulher e nem para os filhos poderem fazer o que eles queriam também. Ainda durante o casamento de Nathan e Latônia, ela ouviu rumores de que o marido estava sendo infiel. Todas as vezes que questionava Nathan sobre isso, ele negava tudo, ficava nervoso, agressivo e não aceitava ser confrontado. Em uma certa noite de abril de 2011, Nathan foi até um bar com os amigos. Naquela noite, alguns policiais encontraram droga dentro do carro dele. Devido a isso, Nathan foi sentenciado a 12 meses de prisão e quando Latônia perguntou a ele o que aquelas drogas estavam fazendo ali, Nathan disse que não sabia e que ele não tinha ideia de como as drogas foram parar em seu carro. Não fica claro nas matérias se Nathan chegou a passar realmente 12 meses na prisão, se ele ficou somente algumas semanas, se pagou alguma fiança. Enfim, não fica especificado se ele realmente ficou preso nessa época. Em certo momento, Latônia, seu marido e seus filhos saíram da casa de seus pais. A partir daí, eles começaram a viver em uma outra casa e o casamento continuou nessa fase conturbada que já estava há muitos anos. Latônia já estava ficando de saco cheio do marido, ela já estava cansada das agressões dele, tanto fisicamente quanto mentalmente, estava cansada da forma com que Nathan estava vivendo a vida, mas ela meio que ia empurrando com a barriga. Em uma certa noite de dezembro de 2013, Jeremy, o filho mais velho do casal, chegou em casa. Ao chegar ali, Nathan perguntou ao menino onde estava. Jeremy explicou que, após sair do colégio, se encontrou com seu primo, que eles decidiram ficar jogando basquete e que por isso ele acabou perdendo a hora. Ao ouvir aquilo, Nathan disse ao filho que ele sabia muito bem que quando saía da escola tinha que ir direto para casa. O menino tentou pedir desculpas ao pai, Nathan não aceitou, começou a agredi-lo, pegou uma vassoura, agrediu o menino com isso e até chegou a quebrar a vassoura nele. Ao ver aquilo, Latônia ficou muito chateada com o marido. Ela disse que ela estava acostumada com o fato dele bater de vez em quando nos filhos, mas geralmente eram alguns tapas e nunca tinha sido algo tão intenso assim. Devido a isso, ela decidiu colocar um ponto final em tudo. Teve uma conversa com Nathan, disse para ele que queria o divórcio, falou que ele poderia ter contato com os filhos, que ela não iria privar ele disso, mas que ela não queria mais ficar com ele. Após isso, ela pegou as coisas dela, pegou os filhos e então se mudou para a casa de seus pais. Apesar da conversa amigável que Latônia tentou ter com Nathan, ele não aceitou bem o fim da relação. Após isso, começou a ligar para a casa de seus sogros o tempo todo, ameaçava Latônia, ameaçava seus sogros, dizia que iria até lá pegar os filhos e que se alguém tentasse impedi-lo, iria fazer o que tivesse que fazer. Após diversas ameaças, Latônia se cansou e foi à polícia. Ela disse para os policiais que nunca tinha visto Nathan daquele jeito, mencionou que estava com medo, levou o caso ao tribunal e, por fim, ela conseguiu uma ordem de restrição contra ele. No dia 9 de abril de 2014, Nathan buscou seu filho mais velho, que na época tinha 15 anos, no colégio. Após isso, ele ficou passeando com o filho de carro. Enquanto estava com o menino, ele ligou diversas vezes para Latônia.
Ela não atendeu nenhuma ligação e isso deixou com muita raiva. Após algumas horas com o filho, já na parte da noite, Nathan decidiu levar o menino para casa. Ao chegar ali, Jeremy tocou a campainha, seu avô atendeu, ele conversou um pouco com o avô, Sylvester brincou com ele dizendo que não entendia como os adolescentes conseguiam usar calças tão baixas e depois disso Nathan mandou o filho ir para o quarto. Minutos depois, Nathan começou a discutir com Sylvester. Ele disse: "Você não quer falar comigo? Alguém vai falar comigo hoje." Após isso, pegou uma arma, atirou algumas vezes em Sylvester, entrou na casa, foi até o quarto onde Angélia estava após chegar da igreja e também atirou nela. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Latônia, que estava dentro de um outro quarto com os 3 filhos, pegou os 3, os escondeu dentro do armário, pegou o telefone, ligou para a emergência e então relatou tudo o que estava acontecendo em sua casa. Assim que Latônia terminou de fazer a ligação, Nathan entrou no quarto, atirou nela 2 vezes. Ao tentar atirar a terceira vez, a arma travou. Devido a isso, ele começou a agredir Latônia, ficou fazendo isso por muito tempo e em certo momento ela chegou até a pedir para ele tirá-la de perto dos filhos, porque não queria que eles a vissem sem vida. Após agredir e atirar em Latônia, Nathan abriu o armário onde os filhos estavam, tentou abraçar as meninas. Como estavam com medo, elas correram em direção ao irmão mais velho. Nathan então abraçou os 3 filhos, disse que os amava, ligou para a emergência e após isso saiu da casa. Quando Nathan saiu do local, Jeremy ligou para a emergência também. Assim que os paramédicos chegaram à residência, eles constataram que, infelizmente, Sylvester e Angélia estavam sem vida. Ao encontrar Latônia, eles notaram que ela ainda estava respirando, a levaram para o hospital. Ali, ela passou por algumas cirurgias e, posteriormente, conseguiu se recuperar de seus ferimentos. O médico que operou Latônia disse que ela estar viva era um milagre. Segundo ele, um dos tiros atingiu seu dente e meio que ricocheteou, impedindo que ela tivesse uma lesão fatal. O outro tiro, segundo ele, chegou sim a atingir alguns órgãos, porém, de acordo com o médico, o fato de não ter atingido sua coluna e ela ter conseguido sobreviver foi algo surpreendente. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os policiais estavam à procura de Nathan. Eles foram até sua residência, vasculharam tudo, levaram cães farejadores e esses cães levaram a polícia até um campo que ficava perto da casa de Nathan, onde ele estava escondido. Assim que os investigadores chegaram nesse campo, Nathan começou a atirar neles e nos cachorros. Os policiais trocaram tiros com ele por alguns minutos, até que Nathan se cansou e então se rendeu. Ele não sofreu nenhum ferimento, também não conseguiu ferir nenhum policial e nenhum cachorro. Ao chegar na delegacia, ele foi interrogado por alguns detetives. Ao falar com essas pessoas, Nathan disse que sim, tinha atirado em seus sogros, falou que também atirou e agrediu sua esposa, e quando foi questionado sobre por que tirou a vida dos sogros, já que eles eram pessoas tão boas e de bom coração, ele disse que o que estava feito e que eles tiveram o que mereceram. Nathan também mencionou que o que levou ele a ir até a residência e fazer tudo isso foi porque ele passou o dia todo ligando para Latônia, ela não atendeu, não queria falar com ele, e segundo Nathan, isso o levou ao limite. Após a prisão, Nathan ficou alguns anos aguardando seu julgamento. A audiência aconteceu em 2017. Ali, Latônia e Jeremy testemunharam contra ele e em seu testemunho, Jeremy revelou que no dia do ocorrido chegou a enviar uma mensagem a um amigo onde disse que achava que o pai iria tirar a vida de seus avós. No tribunal, a irmã de Nathan revelou que eles cresceram em um lar onde o pai agredia a mãe. De acordo com ela, por vezes eles escutaram as brigas entre eles e que Nathan cresceu nesse ambiente de violência. Assim como a irmã de Nathan, a mãe dele também testemunhou. Ela disse que quando o filho era pequeno, ela usou muitas drogas, que tinha muitas brigas em casa com o marido e que Nathan presenciou muitas brigas entre eles. Apesar de dizer isso, a irmã, a mãe e a tia de Nathan enfatizaram no julgamento que o que Nathan fez na noite do ocorrido não refletia quem ele era, porque, segundo elas, Nathan sempre foi um grande pai e uma grande pessoa.
Quando os advogados de Nathan foram ouvidos, eles disseram que era fato que Nathan havia cometido crime. Apesar disso, eles enfatizaram que Nathan não premeditou nada. De acordo com eles, Nathan foi levado ao limite. Ele ficou com raiva porque Latônia não estava querendo falar com ele naquele dia e simplesmente estourou. Ao ouvir isso, os promotores disseram que Nathan premeditou tudo sim. De acordo com eles, Nathan já tinha um histórico de agressões, ele vivia agredindo a esposa. Quando percebeu que Latônia realmente iria deixá-lo porque ela estava indo ao tribunal pedir divórcio, ficar com a guarda dos filhos, ele simplesmente não aceitou, não a deixou em paz, começou a ficar atrás dela, ficou também atrás de seus pais porque eles estavam abrigando tanto ela quanto seus filhos, e que por isso ele sabia exatamente o que estava fazendo quando foi à residência naquela noite. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Nathan foi considerado culpado e recebeu perpétua, sem possibilidade de condicional. Após o veredito, Sharon, irmã de Angélia, foi ouvida. Ela deu uma declaração de impacto da vítima e disse o seguinte: uma má escolha feita em uma noite alterou nossas vidas para sempre. Isso teve um impacto traumático em muitas vidas, deixou um vazio em nossa família e esse vazio nunca poderá ser preenchido. Minha irmã mais velha era gentil, compassiva e amorosa. Ela era alguém que eu amava profundamente e sentiremos sua falta todos os dias. Marquitônio, filho de Sylvester e meio-irmão de Latônia, também deu sua declaração de impacto da vítima. Ele disse que perder o pai e perder Angélia foi de longe a pior coisa que ele já experimentou em sua vida. Marquitônio relatou que não cresceu com seu pai, mas falou longamente sobre como ele e Sylvester se aproximaram em sua adolescência. Marquitônio disse o seguinte: meu pai se tornou o meu melhor amigo. Nós conversávamos de manhã. Nossas conversas normalmente começavam com uma risada ou algo engraçado. Agora, passo as manhãs somente conversando com Deus, porque essa é a única maneira que eu consegui passar por isso. Nathan, Deus ama você. Jesus ama você. Ele morreu e pagou o preço por sua vida. Submeta-se a ele e retifique seu coração. Após o julgamento, Latônia deu uma entrevista. Enquanto estava falando com jornalistas, ela explicou que, enquanto estava no hospital, os médicos achavam que ela nunca mais seria capaz de andar, falar ou se alimentar sozinha. Ela disse o seguinte: eu estava com medo, principalmente pelos meus filhos. Eu estava apenas tentando protegê-los. Ainda durante a entrevista, Latônia declarou que, como o julgamento foi concluído, ela finalmente poderia lamentar a morte de seus pais. Latônia disse: foi um grande alívio, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu pensei, agora é hora de sofrer, agora posso lamentar meus pais, porque tudo estava no ar e era como se não houvesse fechamento. Agora sim, eu tenho um encerramento. Embora o julgamento tenha terminado e o encerramento tenha começado, eu ainda me questiono por que tudo isso aconteceu. Por quê? Nós não merecíamos isso. Meus pais não mereciam isso. Eu não, minha família não merecia isso. Meus filhos não mereciam isso. Sempre foi uma questão de por que isso aconteceu? Por que teve que chegar a esse extremo? O que eu fiz de errado? Eu realmente sinto falta da minha mãe. Sinto falta do meu pai também. Mas aquele amor maternal, aquela conexão que tinha com ela era minha melhor amiga. E não ser capaz de pegar o telefone para ligar e dizer eu te amo, ou sinto sua falta, ou é isso que estou fazendo agora, mãe. Bom, eu sinto muita falta da minha mãe. Não podendo falar com ela, tenho que ir a um túmulo para visitá-la. Eu realmente sinto muita falta deles. 9 de abril de 2014 não me define, não termina aí. Há mais para mim do que apenas ter sobrevivido àquele dia. Algum tempo após o ocorrido, Latônia conheceu um homem por quem se apaixonou. Posteriormente, os dois se casaram e nessa entrevista ela disse que o apoio de seu marido foi fundamental para ela e para que seus filhos se recuperassem de tudo que aconteceu. Latônia também contou nessa entrevista que Jeremy estava a fim de se reaproximar de seu pai e do lado paterno da família. Ela falou que ele estava trabalhando isso na terapia, que aos poucos iria se reaproximar de Nathan
e que ela estava muito orgulhosa dele. Ela também contou que suas filhas, que na época tinham entre 8 ou 7 anos, ou 9 ou 8 anos, e testemunharam tudo o que aconteceu, ainda não estavam preparadas para dar esse passo, mas que ela acreditava que futuramente elas iriam sim querer fazer o mesmo que Jeremy e que com certeza iriam querer se reaproximar do pai. Atualmente, Latônia aparentemente ainda mora na Carolina do Norte. Ela se tornou uma palestrante motivacional, ajuda na conscientização sobre a violência doméstica e, segundo as matérias, também está trabalhando em um livro de memórias onde irá contar a história sobre sua vida. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, toda semana está saindo vídeo novo, na verdade, vídeos novos. Então, se você ainda não assistiu os últimos vídeos que eu postei, entra na aba vídeos aqui do canal e faça uma maratona. Tá? Obrigada a cada um que sempre está aqui me apoiando e me ajudando de alguma forma. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.